Seja bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã. Estou aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Eu quero desejar para você um bom dia, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus derrame sobre você nesse dia da bênção dEle, da presença dEle, que a palavra do Senhor seja um alimento para você, um alimento que te nutra, um alimento que te fortaleça, um alimento que te dê realmente uma nova vida, uma nova oportunidade nesse dia de viver coisas grandes, coisas maravilhosas em Deus. Nós estamos aí no meio de um feriado prolongado, sexta-feira, hoje dia 22 de abril, um dia preparado por Deus para mim e para você. Diga comigo assim, ó, hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. É o dia que Deus preparou para mim, para você, para que nós possamos crescer na palavra, se fortalecer na palavra, ser realmente abençoado pelo Senhor na palavra. A palavra é aquela que nos dá a direção. A palavra de Deus nos mostra o caminho. Nós podemos dizer que a palavra é o próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por meio dele. Olha, é aniversário da Adriele, que Deus abençoe a Adriele. Em nome de Jesus, parabéns, Adriele. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Bom dia Neida. Bom dia Silvana, bom dia Sueli, bom dia Itamara, bom dia a cada um de vocês. Eu estou aqui na minha terra natal, Marialva, visitando meus pais. Glória a Deus, né? Que bênção, que tempo especial preparado pelo Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto hoje que está em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21. Bom dia Jaime, bom dia Adriane, bom dia Detinha, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vai lá pessoal, vai entrando, vai compartilhando essa live com outras pessoas, vai compartilhando aí com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Hilda, bom dia, que Deus te abençoe Hilda. Fabiana, bom dia. Então vamos lá. Isaías 30, versículo 21 diz assim: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Muito bem, meus queridos, eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo com vocês. Eu quero ajudar você a ter um pouco mais de entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo e que você também possa saber e conhecer um pouco mais a palavra, sobre o que a palavra nos diz sobre o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é aquele que hoje habita no coração de todos os cristãos. O Espírito Santo é aquele que veio após a ascensão de Jesus ao céu. É o Espírito do próprio Deus. Pensa comigo assim, Jesus, ele estava limitado a 12 pessoas em quem ele estava dedicando a sua vida para deixar ali os princípios do reino de Deus. São os apóstolos, aqueles que levariam a mensagem. E mais algumas centenas de pessoas que estavam próximas de Jesus, que viam com seus próprios olhos o que ele fazia. Quando Jesus ressuscitou, depois que Jesus subiu aos céus, Jesus então não estava mais presente fisicamente, mas agora ele estaria presente através do Espírito. O Espírito Santo de Deus, Espírito, todos nós temos um Espírito, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que traz sobre nós essa nova vida. Todos aqueles que entregam as suas vidas a Jesus,
Naquele momento, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no coração dessas pessoas. Então, agora não são mais 12, não são mais 100, não são mais 300, não são mais 120 pessoas, como lá no Pentecostes, que estão com Jesus, mas agora são todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a ser um penhor da promessa de Deus. Um penhor por quê? Porque o Espírito Santo é a única garantia que nós temos de que Jesus voltará a buscar a sua igreja. Ele voltará a buscar a sua igreja. Quando nós temos o Espírito Santo, então o Espírito Santo ele nos ensina. O Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas, diz a Bíblia. O Espírito Santo ele nos guia. A palavra nos diz que ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo, então, é aquele que traz o consolo, o conforto. Eu não sei o que você precisa hoje entender sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele não é uma força, uma energia. O Espírito Santo não é quando você diz assim, que pessoa que tem uma energia boa. Você pode até dizer isso sobre o ânimo de alguém, mas o Espírito Santo ele não é uma energia. O Espírito Santo ele é uma pessoa, assim como você, assim como eu. O Espírito Santo é alguém que está conosco e esse alguém é o próprio Deus. Ele está aqui dentro do nosso coração e quando ele fala dentro do nosso coração. Ele fala aqui de dentro. Por isso que nós escutamos Deus dentro de nós, porque Ele fala dentro do nosso coração. Dentro de você também você tem a sua consciência que fala com você. A sua consciência é a consciência moral, a consciência que você tem herdado, recebido, tem sido construída dentro de você. E quando você começa a ter experiências com Deus, você começa a intimidade faz você ter discernimento do que é a voz da sua consciência, do que é a voz do Espírito Santo de Deus. Você sabe quando é o Espírito Santo de Deus. Esse texto de Isaías traz um entendimento interessante sobre o Espírito Santo. Eu vou falar especialmente daquelas pessoas que precisam de uma orientação do Espírito Santo. Aqui diz assim, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda. Ou seja, está falando de alguém que sai do trilho, que sai do caminho. Eu fiz um stories aí sobre um trem, né? Eu morei 18 anos próximo da linha do trem e você percebe que há um caminho estabelecido para aquela máquina andar. Um caminho estabelecido que fora dela, essa máquina então vai sofrer, não vai conseguir cumprir o seu propósito. Nós também, fora do trilho do Espírito Santo, não conseguiremos cumprir o nosso propósito. Seremos como um trem descarrilhado. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você quer ouvir o Espírito Santo? Você gostaria de ouvir o Espírito Santo? De fato você quer ouvir? Porque se você estiver no caminho errado, você precisa corrigir o seu caminho. Tem pessoas que têm ouvidos, mas elas não querem ouvir. Tem pessoas que elas têm ouvido, mas elas não querem escutar. Às vezes nós não queremos escutar algumas coisas, não queremos perceber algumas coisas, não queremos entender algumas coisas, nós queremos continuar andando no nosso erro. A Bíblia fala de um jovem. Jesus contou uma história. Um jovem que decide sair da sua casa, decide pedir a sua herança para o seu pai. Seu pai não tinha obrigação nenhuma de lhe dar dinheiro ou de lhe dar a sua herança, porque nem morrido ele tinha. Mas o pai bondoso decide então entregar ao filho essa herança. E esse filho sai de casa, ou seja, ele se desvia para a direita ou para a esquerda. E ele sai de casa. E ele leva a sua vida como ele gostaria de levar.
Eu sempre me pergunto o que fez esse filho sair de casa, porque o pai era um pai bom, o pai era um bom pai. Ele não tinha problemas de relacionamento com o seu pai. Pode ser que tenha tido com os seus irmãos. É uma história, na verdade. Jesus está contando uma história. Mas o que levou ele a sair não foi o pai. O que levou ele a sair foi ele mesmo. Tem até uma brincadeira que diz assim, né? A pessoa diz assim, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. E às vezes você tá por aí sempre dizendo isso com as suas atitudes. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Está colocando a culpa da sua vida, a culpa das coisas que não deram certo em tantas pessoas. Por mais que pareça que a culpa é daquela pessoa, daquela outra pessoa. Pode ser, meu querido, que você esteja somente protegendo o seu coração enganado, porque a culpa, apesar de ser sua, você não deve colocar ela em ninguém mais. Pelo contrário, você deve ouvir o Espírito Santo te direcionando e te mostrando o caminho que você deve andar. Esse jovem, então, depois de gastar tudo o que ele tinha, depois de desperdiçar tudo o que ele tinha, ele jogou fora toda a herança que o pai lhe deu. Ele jogou fora a sua moral, a sua dignidade. Ele jogou fora o que ele tinha recebido do seu pai. Inclusive o que ele foi educado para ser, ele jogou fora. Mas em um momento, parece que essa palavra aqui se cumpre na história dele. Em algum momento, os ouvidos dele ouviu uma voz dizendo, esse aqui, o caminho de volta para casa é o caminho, ande por ele. Interessante que a Bíblia diz que esse jovem, ele caindo em si, exatamente essa palavra que diz, ele caindo em si, então ele se arrepende e decide voltar para o caminho. Talvez muitas pessoas tenham dito, e afirmam isso e lutam por isso, dizendo não, há vários caminhos que nos levam até Deus. Há vários caminhos que podem nos levar até o Senhor. Vários caminhos. É ignorância de uma pessoa dizer que só há um caminho. Não pode ser ignorância de alguém afirmar que há um só caminho. Você pode considerar isso, mas a palavra diz que há um só caminho. O Espírito Santo de Deus disse, esse é o caminho, ande por ele. Esse é o caminho que você deve andar. Ande por esse caminho. Hoje você está aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez a sua semana tenha sido uma semana de muita excitação, de muitas alegrias, de muita coisa boa que tem acontecido. Ou talvez a sua semana tenha sido uma semana de frustração. Ou simplesmente tem sido uma semana como qualquer outra. Mas o que eu e você precisamos é ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para nós aonde é que nós temos que andar, qual é o trilho que nós temos que andar. Eu usei o exemplo do trem porque o trem ele tem uma grande força, ele carrega uma grande carga. Ele talvez seria a melhor opção de tudo, de todas as opções que a gente tem de transportar grandes cargas, é o trem. E o trem ele tem que andar no trilho. Não adianta o trem se rebelar contra a sua própria natureza e querer andar fora do trilho. Ele foi criado para andar no trilho. Você foi criado para andar com Deus. Fora de Deus, pode até parecer que você tem alguma vantagem. Pode até parecer em algum momento, como esse jovem que saiu da casa do pai, pode até parecer que esse jovem está com alguma vantagem. Ele está agora aproveitando a sua vida. Ele está agora, de fato, aproveitando a sua vida. Mas logo ele cai em si e ele percebe que esse caminho não é o caminho que ele foi criado para viver, não é o caminho que ele foi criado para andar. Esse caminho é um caminho de destruição. Quando ele para perceber isso, ele caindo em si, ele decide voltar.
Hoje há pastores que precisam voltar para a casa do Pai. Hoje há famílias de pastores, hoje há líderes que precisam voltar para a casa do Pai. Hoje há cristãos de longa data ou cristãos, novos cristãos, que precisam voltar para a casa do Pai. Essas pessoas que sabem no seu coração como anda o seu coração, precisam voltar para a casa do Pai. Precisam voltar para o centro do coração do Pai. Precisam voltar para o lugar onde Deus os criou para viver. E o Espírito Santo é aquele que nos guia. Em João vai dizer, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia a toda a verdade. Não se iluda com as verdades desse mundo. Não se iluda com as verdades que são apresentadas a você. Mas realmente tenha convicção da verdade que é andar com Deus, que a verdade que é a palavra de Deus, a própria palavra. Este é o caminho, andai por ele. Você nunca vai encontrar a direção de Deus fazendo o que desagrada a Deus. Você nunca também vai encontrar a presença de Deus se você andar fora dos caminhos do Senhor. O lugar, o centro da vontade do Senhor para mim, para você, é no meio do seu coração, é no centro do seu coração. Hoje é dia de você viver isso. Não somente hoje, todos os dias da sua vida. É dia de você viver isso, Claudineia. É dia de você viver isso, Amanda. Edinara. É dia de você viver isso todos os dias da sua vida. É dia de você viver isso. Nós precisamos ensinar isso. Nós precisamos ensinar com a nossa própria vida. É mais um dia. Se você der atenção a esse dia, o seu amanhã também vai ser diferente. Você não pode desprezar esse dia. Que bom seria, Fabiana, se nós realmente guardássemos o nosso coração e em nenhum momento nós nos desviássemos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas a gente sabe que a nossa vida ela está sendo conduzida como um veículo por um caminho que ele tem que andar, é o caminho que ele deve andar. Então ele tem uma direção. Essa direção ela precisa ser cuidada todos os dias. Você não pode soltar a direção da sua vida. Mas você pode entregar aquele que sabe guiar a sua vida. Você pode entregar todos os dias. Senhor, está aqui a direção da minha vida. Jesus, está aqui a direção da minha vida. Isso não pode soar também como uma irresponsabilidade, dizendo, Senhor Jesus, eu não quero nem saber, o Senhor direciona a minha vida. Não, o Senhor te dá a oportunidade e te dá a liberdade de você tomar as decisões. Não adianta você ficar provando, mas se Deus quer que aconteça isso, que seja isso. Não, é você que tem que tomar a decisão. Então você pode sim pedir sinais ao Senhor, mas a decisão é sua, a decisão é você que tem que tomar. O Senhor não decidirá por você, senão o Senhor obrigaria a todos a se tornarem cristãos de verdade. Não cristão de nominal, cristão de verdade. Mas o Senhor não faz isso, Caroline. Loreni, o Senhor não faz isso. O Senhor te dá a oportunidade hoje de você tomar uma decisão. Mas eu não estou em condições de tomar a decisão. Então, decida ir para o centro do coração de Deus. Você não sabe o que fazer? Vai para a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. É nele que você encontra o renovo. É nele que você encontra o consolo. É nele que você encontra o vigor. É nele que você encontra a sabedoria. É nele que você encontra a luz para o seu caminho. É nele que você encontra a paz. É nele que você encontra a força que você precisa. É nele que você encontra o pão de cada dia. É nele que você encontra a segurança que você precisa. É nele que você encontra. A obediência à voz do Espírito Santo nos leva a alcançar o objetivo que Deus tem para nós. Somente a obediência à voz do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Essa é a palavra para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. Ouvir a voz de Deus. Eu acordei. Quando eu acordei, a palavra veio no meu coração. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho.
andai por ele. Eu não tenho dúvida que essa é a palavra de Deus hoje para a sua vida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que essa é a palavra que o Senhor quer falar com você, porque Ele está te preparando para o dia. Ele está dizendo, olha, preste atenção à minha palavra. Franciele, seja bem-vinda à família 659, muito bom ter você aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, eu quero orar com você, queria que você permanecesse aqui mais esse minutinho para a gente orar junto. E antes, você pode ir colocando aqui, né, o seu pedido de oração. Deixa eu falar duas coisas para você. A primeira é a seguinte, segunda-feira eu vou publicar no nosso grupo do WhatsApp um forms, né, um link de formulário para você que recolheu todos os 40 códigos, você preencher esse forms. Eu quero recompensar você pelo seu esforço, tá bom? Essa semana que vem eu vou recompensar você pelo seu esforço, pela sua dedicação durante a jornada dos 40 dias. Então você que participou, na segunda-feira eu vou colocar o forms no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, é só você me mandar uma mensagem ou ficar atento aí aos meus stories, sempre eu coloco o link de acesso. Lá eu sempre publico o link da nossa live, a gravação da nossa live no YouTube e algumas informações quando precisa passar algumas informações para você. Você é bem-vindo no nosso grupo do WhatsApp. E a segunda coisa é a seguinte, amanhã, sábado e domingo, nós não teremos Família 659, tá bom? Mas segunda-feira a gente volta com tudo, já com o Pastor Miguel. Segunda-feira a gente volta com tudo na Família 659. E eu já quero pedir para você ir se preparando. Convida a galera aí da sua igreja para participar. Convida aí seus familiares, seus amigos. Né? Convide as pessoas que você conhece para participar. Chame para participar com a gente, para participar desse tempo especial. Eu estou vendo aqui os pedidos de oração, então esses eram os dois avisos que eu queria dar para você. Estou vendo aqui os pedidos de oração, nós vamos orar. Vai ser um tempo especial, um tempo de bênção. Isso aqui, ó, uma oração pela família, por a capacitação que vai acontecer na sua igreja no fim de semana. A oração aqui pelo primo, oração pelos filhos e netos. Isso. Oração pelo meu filho não estar bem de saúde. Vamos orar, Adriane. Vamos orar pela vida dele. Amém. Deixa eu orar por você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir a tua bênção agora sobre a vida dos teus filhos. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos guia, nos ensina. Nesse momento também o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele, Pai amado, que nos ajuda a vencer toda e qualquer batalha. E eu peço ao Senhor que venha com a tua presença agora sobre nós. Que o Senhor venha com a tua presença agora sobre a nossa casa. Que o Senhor venha com a tua presença agora sobre a nossa família. Que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Nós lembramos do Gustavo, abençoa a vida do Gustavo, Pai. Abençoa esse menininho. Nós declaramos cura sobre a vida dele. Também todos aqueles que estão enfermos, Pai, que têm pedido oração. Nós declaramos cura sobre a vida dessas pessoas. Abençoe, Pai querido, nesse momento, Pai, o filho da Adriane. Deus, toca a vidinha dele, a saúde dele nesse momento. Senhor Deus, eu abençoo a casa dos seus filhos. Eu abençoo o lar dos seus filhos. E peço ao Senhor a tua graça sobre eles. Senhor, nós louvamos ao Senhor, bendizemos o teu santo nome. Nós sabemos, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Então a gente se vê, nós se vemos segunda-feira às 6h59. Nesse fim de semana nós não teremos a família 659, tá bom? Domingão, vai lá para a tua igreja, vai lá servir na tua igreja, vai lá ser uma bênção, vai lá cultuar a Deus com seus irmãos na fé, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você tenha um ótimo dia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.